Olha como é bom servir a Deus. E como canta o hino do missionário, a entrada, né? Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Quando a gente tem um encontro com Jesus, dá para voltar para trás, pessoal? Não dá. A Bíblia diz assim, olha, aquele que põe a mão no arado e volta para trás, esse não é digno de mim. Não é digno. Você botou a mão no arado? Não volte atrás, não. Fique firme em nome de Jesus. Pastor, mas é muita luta que eu ando passando. Pois é, lutas nós passamos mesmo. A Bíblia diz, está escrito em João, no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Você sabe que durante a pandemia, a palavra que eu mais preguei foi essa, né? João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas ele disse o quê? Tende bom ânimo. Eu venci. E se Jesus venceu, você também vai vencer, amigo. E como é que eu vou vencer? É com a palavra de Deus, é com o nome de Jesus, é com a fé. Porque através da fé a gente vence tudo. Através da fé você vence a doença, a crise, o problema, você vence a Satanás. Então, você está enfrentando uma luta, fique firme. Hoje pela manhã, eu ministrei aqui uma palavra que ficou no meu coração, Romanos 12, 12. Olha que palavra tremenda. Se eu fosse você, eu grifava essa palavra aí. Eu sublinhava. Você tem uma caneta marca-texto? Marque lá, porque essa palavra é muito forte e pode salvar a sua vida. Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança. Seja paciente na tribulação. Perseverai na oração. Olha para mim aqui, ó. Amigos, 3 virtudes que eu e você temos que ter. E quais são essas virtudes? Paulo está dizendo, alegrai-vos na esperança. O que é esperança? A palavra esperança quer dizer o quê? Confiança no futuro. Então você tem que se alegrar, como Abraão se alegrou. A Bíblia diz que Abraão, ele tinha dentro do coração que ele seria pai de muitas nações, conforme Deus havia prometido. Mas o tempo foi passando. Imagine só, Deus prometeu, vou lhe dar um filho, você vai ser pai de muitas nações, e o tempo vai passando. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Você teria, de repente, paciência para esperar 25 anos numa bênção? Imagine se você for falar com Deus, Deus, eu quero uma bênção. Deus fala, daqui 25 anos a gente conversa. O Abraão se alegrou. A Bíblia diz que ele não olhou para o corpo já amortecido, e nem para o ventre de Sara. Não, irmãos, ele tinha dentro de si a certeza, a convicção do que Deus havia prometido iria cumprir. E quando Deus promete, ele cumpre, porque a Bíblia diz que ele não é homem, e ele não é filho do homem, para o quê? Dizer que vai fazer e depois não fazer. O que ele promete, ele cumpre. Nós temos um Deus que é totalmente confiável. Pode confiar nele. Confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia, e no mais ele o quê? Tudo fará. Então a palavra de Deus diz, alegrai-vos. Você tem que se alegrar. Alegre-se na presença de Deus. Pastor, mas como é que eu vou me alegrar se eu estou doente, pastor? Pastor, como é que eu vou me alegrar se meu casamento vai mal? Pastor, como é que eu vou me alegrar se eu estou desempregado? Você vai se alegrar se alimentando da palavra de Deus, olhando para a palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Coríntios, porque andamos por fé e não por vista. Você não pode andar por aquilo que você vê. Você tem que andar por fé. Mas o justo viverá do quê? Da fé. Ele viverá da fé. Então se alegre-se na presença de Deus. Amigo, essa luta vai passar. Esse momento difícil vai passar. E olha, tenha certeza, você vai do outro lado, como diz a canção, canta o hino da vitória. Alegrai-vos na esperança. Seja o quê? Paciente. Seja o quê? Hoje as pessoas não têm paciência. E nós temos que ter paciência. Em tudo. E a Bíblia está dizendo, seja paciente. O Davi disse, Salmo 40, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou a mim
e ouviu o meu clamor. Tirou-me os pés de um charco horrível de lodo, firmou os meus passos e colocou até um cântico na minha boca. Esse salmo eu me apeguei a ele quando eu cheguei à igreja há mais de 20 anos. Eu precisava de um milagre, eu precisava de uma bênção. E toda vez que a gente começa na igreja, a caminhada é fácil. Você começa na igreja, é luta de quê? É luta de lá. E o inimigo não quer que você fique firme. Mas esse salmo me sustentou. Esperei com paciência no Senhor. E Deus se inclinou para mim. E vai se inclinar para você também. Então a Bíblia diz, seja paciente. Quando é que eu tenho que ser paciente? Quando? Na hora de uma luta, de uma aflição, de uma tribulação. A Bíblia está dizendo, tenha paciência. E depois, persevere no quê? Na oração. Você tem orado? A oração é importantíssima na nossa vida. Na oração você se quebranta. Na oração, você ouve a voz de Deus. Na oração você vence a você mesmo. Quem ora não fica se passando por coitadinho. Eu sou um coitadinho, sou um tadinho. Você não é coitadinho, não. Misericórdia. Você é um filho de Deus. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. E o que a Bíblia diz que somos? A Bíblia diz povo eleito, escolhido, sacerdócio real. Amém? Nós somos filhos de Deus. Você não é um coitadinho, um zero à esquerda. Você é uma verdadeira bênção em nome de Jesus. Amém? Coloque isso no teu coração. Você tem muito valor, amigo. Mas ore. A pessoa que ela ora, ela é forte. Quando você ora, irmãos, meu Deus, você não fica reclamando, se lamuriando, se lamentando. Quem ora, irmãos, puxa vida, olha para a palavra de Deus. E ali, meu irmão, ela é fortalecida. Ela diz, não, Deus é comigo. Não, mas eu fiquei sabendo que você está passando uma luta. Como é que você está? Está tudo bem, tudo me vai bem. Hoje eu falei um pouquinho pela manhã da mulher sunamita. Quem já ouviu já ouviu falar da mulher sunamita? Eliseu todo dia passava pela cidade de Sunem. E a Bíblia diz ali que ele passava em frente da casa de uma mulher rica. E essa mulher vendo, chama o marido dela e diz, olha, eu vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos aqui um quarto, coloquemos uma mesa, uma cadeira, coloquemos um candeeiro aqui, e toda vez que ele entrar aqui na cidade, ele já tem onde ficar. E a Bíblia diz que aquela mulher constrange, vem pastor, come pão, e ela começa a tratar muito bem o Eliseu. E diz a palavra de Deus que o Eliseu, vendo a bondade daquela mulher, daquela família, ela diz para o Gease, né, o seu auxiliar, dizendo, olha, pergunte a essa mulher o que ela precisa. Será que ela precisa de alguma coisa? E o auxiliar vai até ela e diz, eu não preciso de nada. Eu não preciso de nada. Mas o menino volta para Eliseu e diz, olha, ela não tem filhos. E o marido já é avançado em idade. Diz a Bíblia que o Eliseu vai até aquela mulher e profetiza, dizendo, mulher, daqui a um ano, esse tempo, você vai estar segurando um bebê nas mãos. Ela diz, não, homem de Deus, não mente para mim. Porque meu marido já é idoso. E eu não estou mais na idade de ter filhos. O homem de Deus diz, daqui a um ano, escute, você vai estar segurando um filho. E assim como Eliseu falou, aconteceu. Quando o homem de Deus fala, creia. A Bíblia diz, creia em Deus, você está seguro. Creia nos seus pastores, prosperareis. E ali, passado um ano, ela estava segurando um filho que ela engravidou. Milagre acontece. Mas passado um tempo, o menino de repente cresce, e as crianças crescem, a cabeça do menino começa a doer, e o pai diz, leva para a mãe. A mãe pega o menino, põe nos seus joelhos, e a Bíblia diz que quando dá meio-dia o menino morre. Quando Deus dá uma bênção, ele toma a bênção? Hein? Não. Essa mulher, sabe o que ela faz? Ela diz, olha, ao bar de um jumento, prepare o jumento, eu vou até o homem de Deus. Mas ela não conta o que havia acontecido, que o menino havia morrido. Ela pega o seu filho morto, coloca na cama do homem de Deus, fecha a porta e vai até o homem de Deus. E a Bíblia diz que ele estava no Carmelo. Diz a palavra que quando o Eliseu a vê, ele pede para o Gease, vai lá, pergunte para ela, mulher, vai bem contigo? Vai bem com o marido? Mulher, vai bem a tua casa?
E a Bíblia diz que o Geazi vai e faz essa pergunta: mulher, vai bem contigo? Com teu filho? Tudo vai bem? Sabe qual a resposta dessa mulher? Tudo me vai bem. Estava tudo bem, pessoal? Nada bem. O filho acabou de falecer. Meu Deus do céu. Havia morrido. Mas qual foi a resposta que ela deu lá para o Geazi? Tudo me vai bem. Tudo me vai bem. E ela vai até o homem de Deus e conta a aflição que o filho havia morrido. O Eliseu entra naquele quarto e diz a Bíblia que ele fecha a porta do quarto com o menino morto. Ele deita em cima do menino. É normal isso, pessoal? Deitar em cima do morto? O menino em cima da cama, ele vai lá e deitou em cima do menino. E a Bíblia diz que ele põe o quê? Olho com olho, pega o olho dele e põe o olho dele no olho do menino. Boca com boca. Imagina, o menino ali, ele vai lá morto, gelado, ele vai lá e põe a boca dele na boca do menino. Alguém, que é isso aí, pastor? Esquisito isso. Aí ele põe mão com mão, deita em cima do menino e ora. E diz a Bíblia que ele anda para cá e para lá e faz isso mais uma vez. 7 vezes ele faz isso. Até que o menino espirra. E quando a gente espirra, fala o quê? Fala o quê? Saúde! Amém? E o menino o quê? Ressuscitou. O menino o quê? O menino o quê? Ressuscitou. Mas o milagre começa com a mãe. Porque ela diz, tudo me vai bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua família? Como é que está? Como é que está a sua vida? Está nada bem, pastor. Está nada bem. E aí, como é que está a saúde? Como é que está o casamento? Isso, uma misericórdia, pastor. Não, aquela mulher diz, tudo me vai bem. E eu aprendo aí, nessa palavra, uma lição. Você tem que aprender a declarar pela palavra, tudo me vai bem. Tudo, mas pastor, eu vou estar mentindo, não está nada bem. Não, você não vai estar mentindo. Você não vai estar concordando com o inimigo. Porque o inimigo, ele quer que você diz, está ruim, está mal, está difícil, está feio, não dá, não consigo. Mas pela Bíblia você aprende a declarar, tudo me vai bem. Deixa eu perguntar, como é que está a sua família? Diga, tudo vai bem. Como é que está a sua vida? Diga, está tudo bem. E o casamento? Tudo me vai bem. Amém? Está tudo bem? E a vida? Ih, pastor, se melhorar, o povo fala, estraga? Não, aí vira festa. Mas você tem que passar a declarar que tudo me vai bem. Tudo me vai bem. E eu aprendi isso. Por maior luta que você esteja passando, você tem que declarar o quê? Está feio, está difícil. Ai, meu Deus. Você tem que declarar, está tudo bem. Está tudo bem. E tudo vai ficar bem. Quem me entendeu? Mensagem de hoje. Deserto. Lugar de milagres. Deserto. Quem já passou por um deserto aqui? Ah, pastor, já passei. Eu já viajei lá para o deserto do Saara. Eu já fui para aquele deserto da Arábia, que é um dos maiores. Não é isso que eu estou falando. Não é um lugar físico. Irmãos, todos nós passamos por um deserto. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que o povo hebreu passou por um grande deserto. E o deserto daquele povo foi 40 anos andando no deserto. E por que às vezes Deus permite que nós passemos por um deserto? Para quê? Para aprender a depender totalmente de Deus. Por isso que eu disse, deserto é lugar de milagres. Pega a tua Bíblia, Salmo 78, 52. Olha essa palavra que eu estava meditando. Salmo 78, 52. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como o quê? Como um rebanho. E os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Olha para mim aqui, ó. Deserto, lugar o quê?
de milagres. O deserto na Bíblia tem sinônimo do quê? De provação, de luta, perseguição e de problemas. Irmãos, quem é que nunca passou por um deserto? É aquele momento, de repente, é uma fase difícil, ruim, onde os problemas começam a vir e parece que não vai acabar aquela luta ali. Eu digo para você, amigo, o missionário, ele diz assim, olha, deserto é a escola superior do Espírito Santo. Ali você aprende a depender de Deus. Aquele povo hebreu eram 3 milhões. Eles entraram no deserto. E a palavra de Deus nos diz que Deus cuidou daquele povo. Não faltou nada. Eu até brinco que o deserto para o povo hebreu virou shopping center. Aqui pertinho tem um shopping, não tem? Tem ou não tem? Tem o shopping aqui pertinho. O deserto virou shopping. Por quê? Porque deserto é um lugar difícil, é muito calor. Chega a bater 50 graus. Mas a Bíblia diz que Deus botou uma nuvem sobre o povo. Que o quê? Impedia aquele calorão de passar ali naquele povo. À noite o deserto faz frio. Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo dele. Ali naquele deserto, Deus enviou água para aquele povo. Mas não foi só água. Deus enviou um alimento para aquele povo. Ali naquele deserto, Deus enviou o maná, o pão do céu. Então, shopping tem comida? Tem comida. Tem a praça. Ali, Deus supriu as roupas daquele povo, não acabava. Imagina só, deserto vende roupa lá? Pois é. Não, olha, perdão, shopping vende roupas? Vende? Pois é. A roupa daquele povo ali no deserto não acabava, pessoal. Imagine uma criança que saiu ali com 10 anos, ali do Egito. Agora ela tem 50 anos. E nesses 50 anos não faltou a roupa não gastou. O sapato não gastou. A Bíblia diz que aquele povo às vezes andava muito tempo, as pernas daquele povo não inchavam. Não havia um sequer doente. Imagina no meio de 3 milhões de pessoas. 3 milhões, não havia um sequer doente. Aqui nós temos na nossa cidade mais de 300 mil habitantes. E tem gente doente nessa cidade? E como? Você passa nos hospitais, ó. Tá assim, né, de gente. Mas no deserto tinha doentes lá? Não havia. Deus se tornou Jeová Rafá, o Senhor que sara. Então, deserto é a escola superior do Espírito Santo, irmãos. Às vezes passamos por um deserto. Todas as vezes que eu passei uma luta, uma aflição na minha vida, sabe como é que eu venci? Orando. Nas horas que eu mais passei luta, foi a hora que eu mais orei, mais busquei a Deus. Mas hoje nós vivemos um tempo que as pessoas passam uma luta, sabe o que elas fazem? Elas saem da igreja, elas abandonam a fé, elas esmorecem. Que geração é essa, pessoal? Que geração é essa? Que fé é essa? Passa por uma luta, não vou mais na igreja, desanimei. Que fé fajuta é essa daí? Que fé fajuta? Nós temos que ter uma fé em Jesus e na palavra de Deus. Salmo 34, 19 diz assim, ó, no mundo tereis aflições. Mas tem o quê? Bom ânimo. Eu e você temos que ter o quê? Um ânimo? Não, não é ânimo, é um bom. Diga bom ânimo. O que é um bom ânimo? É um ânimo longo. Porque tem gente, ó, tem pessoas que desanimam muito fácil. Esmorece muito fácil. E aí não pode. Amigo, se você está passando por um deserto, saiba que esse deserto tem começo, meio e fim. Esse deserto aí vai acabar. Essa luta, amigo, ela vai cessar em nome de Jesus. Esse problema vai passar, creia nisso, mas creia mesmo. No deserto, irmão, a gente amadurece, a gente tem mais estrutura. As lutas que eu passei me ajudou a crescer na fé. Por que a gente passa por lutas? Por que a gente enfrenta problemas? Para crescer espiritualmente. A Bíblia diz que eu e você temos que crescer e chegar à estatura de um varão perfeito.
Mas tem muita gente que está na igreja há muito tempo e ainda não cresceu nada, continua uma criança birrenta. E criança birrenta não tem nada com Deus, não tem bênção. Você tem que aprender até no deserto falar a palavra de Deus, porque Jesus foi levado para um deserto, foi ou não foi? Mateus 4, não precisa abrir não. E Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Ele passou por um deserto, mas Jesus, ele tinha o que lá no deserto? Ele tinha a palavra. E que palavra? A palavra de Deus. Quando Satanás vem tentá-lo dizendo, olha, transformem essas pedras em pães. Era tudo que Jesus precisava, que ele havia jejuado. Ele diz, Satanás, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que o quê? Jesus tinha a palavra. Aí Satanás vem tentá-lo novamente, leva a um lugar alto e diz, salta-te daqui, porque está escrito. Olha que o Satanás citou a Bíblia, o miserável. E ele conhece a Bíblia, mas não pratica, não obedece, porque está escrito, ele cita o Salmo 91, o anjo vai lhe segurar. Jesus diz, Satanás, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Aí o diabo vem, bota Jesus no pináculo do templo e mostra todos os reis e a glória. Tudo isso eu vou te dar. Eu só quero que você se prostre e me adore. Jesus diz, vai-te, Satanás. Só o Senhor teu Deus adorará e só Ele dará culto. A nossa adoração deve ser a quem, pessoal? A Jesus. A nenhum outro mais. A minha e a sua adoração. E a Bíblia diz que Satanás vai e os anjos vêm e os servem. Agora eu digo para você, deserto é lugar de o que? Falar a palavra. Se você está passando por um deserto, o que você tem que fazer? Diga, falar a palavra. Mas quando a coisa está feia para o nosso lado, a gente quer falar tudo, né? Menos a palavra de Deus. Lembra do profeta que foi levado para o vale dos ossos secos? A Bíblia diz, o Senhor Deus fala para ele, profetiza. O que é profetizar? Falar a palavra. Falar o quê? Você tem que entrar na tua casa falando a palavra. A minha casa é um pedacinho do céu. Você está enfermo, você tem que declarar, eu estou curado pelas pisaduras de Jesus. Isso é falar. Você de repente vem enfrentando um momento difícil financeiro, você começa a falar a palavra, o meu Deus suprirá as minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fale a palavra. Deserto é lugar do quê? Falar a palavra. Jesus tinha palavra lá no deserto. Irmãos, quantas vezes murmuramos, reclamamos. Isso mostra uma falta de fé, falta de confiança no Criador. Não seja assim. Não seja uma pessoa murmuradora. Não seja. Não seja um reclamão. Não. Não seja uma criança birrenta que não vai ter nada com Deus. Então, olha só a palavra de Deus. Abra agora lá Números capítulo 21. Já estou terminando. Números 21. Por que esse livro chama Números, hein, pessoal? Por que será? Porque 2 vezes o povo de Deus foi numerado. Números 21. 21, verso de número 4. Então partiram para onde? Para o Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo o quê? Ficou angustiada naquele caminho. Deus colocou o povo dele num caminho duro de passar. Mas Deus sabe todas as coisas, não sabe? Ele sabe. Vamos lá. E o povo falou contra quem? O povo falou contra Deus e contra Moisés. O pecado começa aí, quando a gente fala contra Deus e contra a nossa liderança. Por que nos fizesse subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem água há. E a nossa alma tem o quê? Fastio. Estamos cansados deste pão tão vil. Misericórdia.
Então o Senhor fez o quê? O que Deus fez? Mandou entre o povo o quê? Serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu o quê? Muita gente. Muita gente. Por isso o povo veio a Moisés e disseram: havemos pecado, porquanto temos falado contra Deus e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente, e põe uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar o quê? Para ela. E Moisés fez uma serpente de metal, e colocou uma haste, e aconteceu que, picando alguma serpente alguém, quando olhava para a serpente de metal, vivia. Olha para cá. Preste atenção. A Bíblia diz que o povo estava caminhando pelo deserto. E era um caminho duro. Mas Deus sabe todas as coisas. Amigos, na nossa caminhada cristã, às vezes passamos por dificuldades, por momentos difíceis. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam e contribuem para aqueles que amam a Deus. Mas o povo passando por aquela dificuldade, qual foi a atitude do povo hebreu? Eles começam a reclamar. Eles falam contra Deus e contra Moisés, dizendo: Deus nos trouxe aqui para morrer nesse lugar. E nós estamos cansados desse pão vil. Estamos, fadigados com esse pão. Imagine só. Deus mandava todo dia o maná, que era o pão do céu para aquele povo comer. E aquele povo tinha aquele pão do céu para comer. E aquele pão servia. Agora aquele pão não servia mais. O que mudou? Foi o pão? Não, foi o estômago. Quer dizer, antes o pão servia, agora não serve mais. Antes a igreja da graça servia, agora não serve. Preciso encontrar um negócio mais forte. Antes a mensagem do pastor Alexandre servia, agora não serve mais. O que aconteceu com você? Você mudou. Você já não é mais a mesma pessoa. E eu não estou aqui, de maneira nenhuma, jogando indireta em ninguém, longe de mim tal coisa. Mas, amigos, essa palavra, eu estava meditando nela e veio meu coração. Então aquele povo começa a reclamar agora, até do pão que Deus mandava para eles. E a Bíblia diz que Deus ficou o quê? Irado com aquele povo. A ira de Deus se acendeu. Sabe o que Deus fez? Soltou serpente. E aquelas serpentes vinham, picavam as pessoas e elas morriam. Pereciam ali. E começou a morrer muita gente picada por serpentes. E agora o povo vê o pecado que comete. Eles vão até Moisés. Moisés, Moisés, pecamos contra ti e contra Deus. Ore a Deus para que a serpente saia. E aí Moisés ora. Moisés era o quê? Era aquele que orava pelo povo. Era aquele que ia diante de Deus pelo povo. Era o sacerdote, o sacrificador. Pastor, essa é a função. Ele vai diante de Deus, ele ora pelo povo, ele intercede pelo povo. Irmãos, a minha função é orar pela tua vida. Te ajudar em oração. E se eu não oro por você, até peco contra Deus. Samuel diz: ai de mim, se não orar por vós, eu estaria pecando contra Deus. Então Moisés vai diante de Deus, ele ora a Deus, tem muita gente morrendo, o povo pecou, murmurou, reclamou, e as serpentes vêm, e eles estão morrendo, e aí Deus fala: Moisés, faça uma serpente agora de bronze, e coloque essa serpente ali, pendurada numa haste, e toda pessoa que for mordida pela serpente, deve chegar diante dessa serpente de bronze, olhar para ela, vai ser curado. E a Bíblia diz que eles fabricam a serpente, e aí toda pessoa mordida, picada, ela ia lá, olhava para a serpente, o que acontecia? Era curado, o veneno saía. Agora, sabe qual que é o problema, meu irmão, daquele povo ali? O problema daquele povo, eles murmuraram, reclamaram demais. Aí eles tinham que olhar para a serpente, para o veneno sair. Desculpa, você sabia que tem muita gente envenenada na fé?
Gente que era uma bênção, agora só vê defeito em tudo. Vê defeito na igreja, no pregador, na palavra. Ah, porque eu não concordo com isso, com isso, com isso, com isso. Eu acho que tinha que ser assim, assim, assim. Ué, você fez uma faculdade de axiologia? A obra é do Espírito Santo, não é, pessoal? É do Espírito Santo. Então, a pessoa tem que ter humildade e falar, poxa, eu não sou mais o mesmo. Eu não sou mais o mesmo. Eu perdi aquele brilho, aquela essência, aquela alegria. Eu estou muito crítico, eu estou muito, religioso. Eu preciso me libertar disso. E olha essa palavra, pessoal, na Bíblia. João 3,14. João capítulo 3, verso 14. E assim como Moisés fez o quê? Levantou a serpente no deserto. Assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Jesus foi chamado do quê? Filho do Homem. Para que todo aquele que nele crê o quê? Mas tem o quê? Olha para mim. Toda pessoa que foi envenenada, sabe o que ela tem que fazer? Olhar para a serpente? Fazer uma serpente lá olhar para ficar curado? Não, porque essa serpente nem existe mais. Senão alguém idolatrar. Outro dia alguém falou, pastor, mas por que ninguém achou a cruz de Jesus? Por que será? Porque senão ia virar uma idolatria em cima, né, gente? Imagine só. Mas, assim como o Filho do Homem, Jesus, foi levantado, a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho de Deus, Jesus Cristo, seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se o veneno entrou, o que a gente tem que fazer? Olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, para o veneno sair e ficar curado. Desculpa, eu não sei nem porque eu estou falando isso aqui, mas tem gente que às vezes está envenenado. Um dia eu conversando com uma pessoa, falei, meu Deus, essa pessoa está envenenada. Sabe aquela pessoa que fica ouvindo pregador daqui, pregador... E tome cuidado, viu? Porque a internet diz que é um mundo sem fronteiras. E aí fica ouvindo qualquer um. Daqui a pouco vira um balaio de gato, mistura as coisas, e ela começa a ver defeito em tudo. Nas coisas. Ah, porque isso não está certo. Aquilo... Cuidado. Não é todo mundo que está na internet pregando aí que é homem de Deus, viu? A Bíblia diz que muitos iriam se apostatar da fé. Você vê cada um falando por aí. Ah, porque Deus mandou falar. Deus... Sabe que mandou mesmo, pessoal? Cuidado com os falsos profetas. E a pessoa totalmente envenenada. E eu tentando falar para a pessoa que não era assim, mas a pessoa não adiantava falar. Sabe aquela pessoa que você fala e não adianta? Você fala uma coisa, ela fala outra? Desse jeito. Não, mas não é assim, eu não concordo. E a pessoa virou questionadora. Não concorda mais com nada. E, meu Deus, misericórdia, essa pessoa se envenenou. O inimigo entrou. Cuidado. Ah, porque é um evangelho mais santo. Ah, porque agora eu estou numa metanoia. O que é isso, irmão? Que evangelho mais santo é esse? Hein? Que evangelho mais santo é esse? Jesus amado. O evangelho que a Bíblia diz, se vir um anjo lá do céu pregar o outro evangelho, seja anátema. Amém? E tem muita coisa que tem que tomar cuidado. A pessoa, já vi muita gente falar, uma vez salvo, sempre salvo. Você concorda com essa afirmação? Uma vez salvo? Não, batizou uma vez, você pode pecar, escorregar, não precisa nem pedir perdão. Uma vez salvo? A Bíblia não diz isso. A palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então muita gente pega um texto fora do contexto e arruma um pretexto para pecar. Então, cuidado, irmãos. Evangelho que tem pregado. O evangelho mais santo, mais puro. Que é isso, meu irmão? Para com isso. Então, cuidado para o veneno não entrar. Porque se entrou, como é que faz agora? Tem que olhar para Jesus, para o veneno sair. Amém? A revolta tomou conta do teu coração. Eu não sei. Mas nós temos que olhar como é que está a nossa vida. Tem gente que uma revolta entrou no coração. Uma insatisfação, sabe? Questionamentos. E entrou no teu coração. E aí você fica revoltado e tal, chateado. Olha o veneno entrando aí, ó. Olha o veneno entrando.
muito cuidado. Uma indignação, a indignação dos maiores ladrões de bênção que existe. Você começa a ficar indignado, revoltado. Ah, por isso, aquilo, não concordo com isso. Olha o veneno entrando aí. Aí você tem que olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé, para o veneno o quê? Sair. E para ficar curado. Quem me entendeu, fala amém. Cuidado, viu, meu irmão? Você vai vencer o deserto? Eu vou. Mas você vai vencer o deserto se você tiver o quê? Cheio do Espírito Santo. Aquele povo reclamou, murmurou, e muitos pereceram no deserto. Mas se você mantiver a sua fé firme com Jesus, você vai passar esse deserto. E o missionário costuma dizer uma frase sensacional. Ele diz, quando a gente está bem com Deus, quando você está bem com Deus, quando você enfrenta uma luta, um deserto, você não vai ficar reclamando, você passa aquilo ali com o pé nas costas. Mas quando a comunhão não está boa, quando a gente não está bem, você reclama, você questiona, você fica indignado, você não aceita, sinal que você não está bem com Deus. Agora, quando você está bem com Deus, meu irmão, você tira de letra aquilo ali, não, Deus é comigo. Não, mas olha o que você está passando. Não, mas Deus é na minha vida. Porque deserto, segundo o missionário, é a escola superior do Espírito Santo. E ali se aprende. E Deus prova o homem, não prova? Prova ou não prova? Prova ou não prova, pessoal? Ele prova. Deus não tenta. Quem é que tenta? O diabo é que tenta. Tem até uma passagem na Bíblia, ó. Acho que eu anotei aqui, estava meditando nessa palavra, lá em Coríntios, né? Que fala lá que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta. Deus, ele faz o quê? Acho que é 1 Coríntios 10, 13. E não vos veio o quê? Sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, ele dará o quê? Para que possais suportar. Olha para mim, ó. Se a tua luta, olha para o pastor. Olha para mim. Está olhando? Se a tua luta está aqui, ó, nesse patamar, a sua fé vai estar sempre um patamar acima. Sempre um patamar acima. Deus já deu fé suficiente para você vencer essa luta aí. Deus não tenta ninguém. Quem é que tenta? Satanás tenta. Deus, ele tenta? Não. Ele prova o homem. Mas por que Deus prova? Para ser aprovado. Porque primeiro ele prova, para depois ele aprovar. Quem já frequentou escola aqui? Já foi escola? A gente frequenta a escola para quê? Para aprender. Você vai para a escola, o professor aplica a matéria. Só que chega uma hora que o professor vai querer saber se o aluno aprendeu a matéria ou não. De que maneira? O professor vai dar uma prova, não vai? Aí ele vai saber. Aí ele marca a prova. Sexta-feira, tal dia, tal aula. Prova. Geografia, história, português, estudos sociais. Existem estudos sociais ainda? Meu tempo tinha. Será que eu estou ficando velho, pessoal? E aí tinha lá, tal prova. Vocês vão ler lá da página tal do livro a página tal. Aí a gente vai para a prova, chega lá, toma bomba ainda. Com tudo programado. Sexta-feira, segunda aula, da página 20 à página 40, tudo marcadinho. A gente vai e toma uma bomba. E na vida, as provas, elas têm horário marcado? Hein? Os problemas, eles batem a porta? Eles mandam aviso prévio? Eles tocam a campainha? Eles vêm de repente. Quem já foi pego de surpresa por um problema? Aí você fala, nossa, por essa eu não esperava. Por essa eu não esperava. Porque é assim na vida. Os problemas vêm. As provas vêm. E ó, não manda aviso prévio, não toca a campainha. Os problemas vêm. E é por isso que a nossa comunhão tem que estar boa. Ah, se a sua comunhão estiver boa, meu irmão,
você vai passar aquela luta com o pé nas costas. Ah, meu irmão, você não vai perder a sua paz, não. Você vai passar esse deserto aí, ó, tranquilo. Você sabe que Deus está cuidando de tudo. Amém? Mas os problemas vêm para a gente crescer na fé. Cada luta que eu passei, cada problema que eu enfrentei, cada desafio que eu passei, só me ajudou a crescer, crescer e crescer na fé. Amém? Que você cresça e aplaude Jesus com fé. Glória a Deus. Amém, pessoal? Vamos participar da Santa Ceia?